Lembre-se de dar o joinha e se inscrever. Isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo os audiobooks mais incríveis para você. Seja muito bem-vindo e vamos nos deleitar com os sons da leitura. Capítulo 21. A mais longa e destrutiva festa já realizada está agora em sua quarta geração e ainda assim, ninguém dá sinais de querer sair. Certa vez alguém olhou para o relógio, mas isso foi há 11 anos e a coisa parou por aí. A bagunça é extraordinária, algo em que você só acreditaria vendo, mas se você não tiver nenhuma necessidade específica de acreditar, melhor não ir, porque você não vai gostar de lá. Recentemente houve alguns estrondos e luzes em meio às nuvens e surgiu uma teoria de que fosse uma batalha em andamento entre frotas de diversas empresas rivais de limpeza de carpetes que sobrevoam a coisa como se fossem urubus, mas não se deve acreditar em tudo que se escuta em festas, sobretudo não nas coisas que se ouve nessa festa. Um dos problemas, e um que obviamente só vai piorar, é que todas as pessoas na festa são filhos, netos ou bisnetos das pessoas que não saíram de lá no início de tudo e, por conta de todas aquelas baboseiras sobre seleção natural e genes recessivos, isso significa que todas as pessoas que estão agora na festa ou são fanáticos por festas ou completos imbecis ou, o que é cada vez mais frequente, ambas as coisas. De qualquer forma, isso significa que, geneticamente falando, cada nova geração está menos propensa a sair do que a anterior. Há outros fatores que entram em cena, tal como, por exemplo, quando é que a bebida vai acabar. Bem, por conta de algumas coisas que ocorreram e que pareciam uma boa ideia na época. E um dos problemas com festas que nunca terminam é que todas aquelas coisas que só parecem ser uma boa ideia durante a festa continuam parecendo ser boas ideias. Esse ponto parece estar ainda muito distante. Uma das coisas que pareciam uma boa ideia na época era que a festa deveria decolar não no sentido comum em que dizemos que as festas devem decolar, mas no sentido literal. Certa noite, tempos atrás, um bando de astroengenheiros da primeira geração, bêbados, construiu o prédio de um lado para o outro, cavando isso, instalando aquilo, batendo fortemente naquilo outro, e quando o sol se levantou na manhã seguinte, ficou surpreso ao se descobrir brilhando sobre um prédio cheio de pessoas bêbadas e felizes que estava, naquele momento, flutuando como um pássaro jovem e incerto sobre as árvores. Não apenas isso, mas a festa voadora também tinha conseguido se armar fortemente. Se por acaso se metessem em discussões mesquinhas com vendedores de vinho, queriam ter certeza de que a força estaria do lado deles. A transição entre uma festa em tempo integral para uma festa de pilhagens em tempo parcial foi algo natural e ajudou bastante a acrescentar um pouco de emoção e aventura à coisa toda, o que era importante naquele momento por conta das infindáveis vezes que a banda já tinha tocado todo o seu repertório ao longo dos anos. Eles saqueavam, eles pilhavam, eles mantinham cidades inteiras como reféns em troca de um novo estoque de biscoitinhos de queijo, pastas para os biscoitinhos, costeletas de porco, vinho e outras bebidas alcoólicas, que agora eram bombeadas a bordo vindas de tanques flutuantes. O problema de quando é que a bebida vai acabar terá, contudo, que ser abordado algum dia. O planeta sobre o qual estão flutuando já não é mais o que era quando começaram a flutuar sobre ele. Está em péssimo estado. A festa já tinha atacado e saqueado quase tudo nele, e ninguém ainda tinha sido capaz de atacá-la de volta por conta da forma aleatória e imprevisível com que ela se movimenta no céu. É uma festa do cacete. Também é uma cacetada ser atingido por ela no cóccix. Capítulo 22. Arthur estava deitado, se revirando de dor, em um pedaço de concreto armado rachado, golpeado levemente por tufos de nuvens passageiras e confundido pelos sons festivos vindos de algum lugar não discernível atrás dele. Havia um som que ele não conseguiu identificar imediatamente, em parte por não conhecer a música I Left My Leg in Janglambeta *. Deixei minha perna em Janglambeta, e em parte porque a banda que a tocava já estava muito cansada, de maneira que alguns músicos tocavam em compasso 3/4. Outros em 4/4 e outros em uma espécie de R2 bebum, de acordo com a quantidade de tempo que cada um havia dormido recentemente. Ficou ali deitado, ofegando muito no ar úmido. Tentou tocar algumas partes do corpo para descobrir onde poderia ter se machucado. Onde quer que tocasse, doía. Acabou concluindo que era sua mão que estava doendo. Aparentemente havia torcido o pulso. Suas costas também pareciam estar doendo, mas logo percebeu que não estava seriamente machucado, apenas um pouco ralado e um pouco atordoado. Mas quem
Não estaria. Não podia entender o que um prédio estava fazendo. Voando no meio das nuvens. Por outro lado, também teria sérias dificuldades em explicar, de forma coerente, o que estava fazendo ali, então decidiu que ele e o prédio teriam que se aceitar mutuamente. Olhou para cima. Uma parede de revestimento de pedra clara mais manchada erguia-se atrás dele, era o prédio em si. Arthur parecia estar estatelado em algum tipo de borda, ou beirada que se estendia para fora por cerca de 1 metro em volta de todo o prédio. Era um pedaço do solo no qual o prédio da festa um dia tivera suas fundações, que havia transportado consigo para se manter inteiro na parte inferior. Levantou-se nervosamente e, olhando para além da borda, subitamente ficou com vertigem. Pressionou suas costas contra a parede, molhado de névoa e suor. Sua cabeça nadava em estilo livre, mas alguém em seu estômago estava nadando borboleta. Ainda que tivesse chegado até lá por conta própria, no momento não podia nem olhar para o tremendo abismo à sua frente. Não estava nem um pouco disposto a testar sua sorte pulando. Não iria chegar nem 1 centímetro mais perto da borda. Agarrado à sua bolsa, foi andando junto à parede, na esperança de encontrar uma porta de entrada. A solidez do peso da lata de azeite era altamente reconfortante. Estava indo em direção ao canto mais próximo, na esperança de que a parede do outro lado apresentasse mais escolhas no quesito portas do que aquela que não tinha nenhuma. A instabilidade do voo do prédio o deixava em pânico e, após algum tempo, pegou a toalha que estava na bolsa e fez com ela algo que mais uma vez justificava sua posição suprema na lista de coisas úteis que devem ser levadas ao pegar carona pela galáxia. Vendou os olhos, pois assim não teria que ver o que estava fazendo. Seus pés acompanhavam a borda do prédio. Seu braço estava completamente esticado e grudado à parede. Finalmente chegou ao canto e, quando sua mão o contornou, encontrou algo que lhe deu um susto tão grande que quase caiu. Era outra mão. As 2 mãos se seguraram. Queria desesperadamente usar sua outra mão para tirar a toalha de seus olhos, mas ela estava segurando a bolsa com o azeite, a reticina e os cartões postais de Santorini, e ele realmente não queria largar aquilo tudo. Passou por um daqueles momentos de crise de identidade, quando você subitamente se volta para dentro e começa a pensar: quem sou eu? O que eu desejo? Quais minhas realizações? Estou indo bem? Ele soluçou baixinho. Tentou liberar sua mão, mas não podia. A outra mão estava segurando a sua bem firme. Não tinha outro jeito senão andarem. Direção ao canto. Contornou e sacudiu a cabeça na tentativa de deslocar a toalha. Aparentemente isso teve como efeito provocar um grito agudo de alguma emoção fora de moda por parte do dono da outra mão. Quando a toalha caiu de sua cabeça, descobriu que seus olhos estavam fixos nos de Ford Prefect. Atrás dele estava Slart Bartfast e mais para trás, ele podia ver claramente o portão do prédio e uma grande porta fechada. Os outros 2 também estavam de costas contra a parede, os olhos esbugalhados de terror toda vez que olhavam para dentro da densa nuvem cinza que os cercava, enquanto tentavam resistir aos balanços e sacudidelas do prédio. Por que Zarkon de Photon você andou? Sussurrou Ford em completo pânico. Ah, bem, gaguejou Arthur, meio sem saber como iria resumir. Tudo em poucas palavras. Por aí. O que vocês estão fazendo aqui? Ford virou seus olhos esbugalhados para Arthur novamente. Não querem nos deixar entrar sem uma garrafa. A primeira coisa que Arthur notou quando entraram na parte mais movimentada da festa, além do ruído do calor sufocante, da profusão de cores selvagens que podia ser vista vagamente em meio ao ar cheio de fumaça, dos carpetes cobertos com uma grossa camada de caquinhos de vidro, cinzas e restos de pastinhas, além do pequeno grupo de criaturas pterodactiloides vestidas em lurex que vieram atracar-se com sua querida garrafa de reticina, grasnando. Nova diversão foi Trillian levando uma cantada do deus do trovão. Não te conheço do Milivais? Disse ele. Você era o cara com o martelo? O próprio. Mas prefiro este lugar aqui. É tão menos respeitável, tão mais lotado. Gritos de algum prazer indescritível ecoaram pela sala, cujas dimensões externas eram invisíveis através da multidão pulsante de criaturas alegres e barulhentas, animadamente gritando umas para as outras coisas que ninguém podia ouvir e ocasionalmente tendo chiliques. Parece divertido, disse Trillian. O que você disse, Arthur? Eu perguntei como você chegou aqui. Eu era uma fileira de pontinhos flutuando aleatoriamente pelo universo. Você conhece Thor? Ele faz trovões. Oi, disse Arthur. Deve ser bem legal.
Oi, disse Thor. É legal. Você já pegou uma bebida? Ah, não, na verdade. Então por que você não vai procurar uma? Te vejo depois, Arthur, disse Trillian. Alguma coisa passou pela mente de Arthur e ele olhou em volta, procurando alguém. Zaphod por acaso está aqui? Perguntou. Vejo você, repetiu Trillian com firmeza, mais tarde. Thor lançou-lhe um olhar duro com seus olhos pretos como carvão. Sua barba se eriçou e a pouca luz que havia no salão reagrupou suas forças para cintilar ameaçadoramente nos chifres de seu capacete. Pegou Trillian pelo ombro com sua enorme mão e os músculos de seu braço passaram uns pelos outros, como dois fuscas estacionando. Levou-a embora. Uma das coisas interessantes de ser imortal, disse ele, é que, uma das coisas interessantes sobre o espaço, Arthur ouviu Svartbartfast dizer para uma criatura espaçosamente gorda, que se parecia com alguém que estivesse perdendo uma briga contra um edredom rosa e que estava hipnotizada pelos olhos profundos e pela barba prateada do velho. É quão monótono ele é, monótono, disse a criatura, piscando seus olhos bastante enrugados e também injetados. Sim, continuou Svartbartfast, espantosamente monótono. Estonteantemente monótono. Sabe, o problema é que há muito espaço e pouca coisa dentro dele. Você quer que eu cite algumas estatísticas? Olha bem, por favor, eu adoraria. Elas também são sensacionalmente monótonas. Claro, já volto para ouvir isso, disse a criatura dando um tapinha no braço dele e depois levantando sua saia como um overcraft e se perdendo em meio à multidão. Achei que ela não iria mais embora, resmungou o velho. Venha. Terráqueo, Arthur, precisamos encontrar a trave de prata, ela está aqui em algum lugar. Não podemos relaxar um pouquinho? Disse Arthur. Tive um dia difícil. Por coincidência, Trillian também está aqui, mas não disse como chegou. Suponho que não importe. Pense nos perigos que o universo corre. O universo, disse Arthur, já está bem grandinho e já tem idade para cuidar de si mesmo durante meia hora. Tudo bem, acrescentou, vendo que Svartbartfast estava ficando mais inquieto. Vou dar uma volta e descobrir se alguém viu a trave. Ótimo, ótimo, disse Svartbartfast. Ótimo. Depois ele também mergulhou na multidão e todos por quem passava lhe diziam que deveria relaxar um pouco. Você viu uma trave em algum lugar? Perguntou Arthur para um homenzinho que parecia estar de pé aguardando ansiosamente que alguém fosse falar com ele. É feita de prata, vitalmente importante para a segurança futura do universo e é mais ou menos deste tamanho. Não, respondeu o homenzinho entusiasticamente franzino, mas vamos tomar um drink enquanto você me conta todos os detalhes. Ford Prefect passou sacudindo-se, dançando de forma frenética, selvagem e um pouco obscena com alguém que parecia estar usando a ópera de Sidney sobre a cabeça. Ele estava gritando uma conversa fiada para ela por cima da zoeira. Gosto deste chapéu. Berrou. O quê? Disse que gosto do chapéu. Mas eu não estou usando um chapéu. Bom, então eu gosto da cabeça. O quê? Eu disse que gosto da cabeça. É uma estrutura óssea interessante. O quê? Ford incluiu um deixa pra lá com os ombros em meio à complexa rotina de movimentos que estava executando. Disse que você dança bem, vociferou, mas tente não sacudir tanto a cabeça. O quê? É só que toda vez que você sacode a cabeça, disse Ford e acrescentou ai, quando sua parceira se inclinou novamente para dizer o quê, e mais uma vez enfiou a ponta afiada e protuberante de seu crânio na testa de Ford. Meu planeta foi destruído uma certa manhã, disse Arthur que inesperadamente se viu contando a história de sua vida para o homenzinho, ou pelo menos resumindo os melhores momentos, e por isso estou vestido assim com esse roupão. Meu planeta foi destruído com todas as minhas roupas dentro, entende? Não sabia que eu vinha para uma festa. O homenzinho assentiu entusiasticamente. Mais tarde eu fui jogado para fora de uma espaçonave. Ainda em meu roupão. Normalmente seria bom estar usando um traje espacial nessa hora. Pouco depois descobri que meu planeta tinha sido construído originalmente para um punhado de camundongos. Você pode imaginar como isso me fez sentir. Então atiraram em mim algumas vezes e eu fui detonado.
Na verdade, já fui detonado um número absurdo de vezes, já atiraram em mim, me insultaram, fui desintegrado várias vezes, privado de chá e há pouco tempo. Nossa nave caiu em um pântano e tive que passar 5 anos em uma caverna úmida. Ah, disse o homenzinho alegremente. Então você se divertiu. Muito. Arthur se engasgou violentamente com seu drink. Que tosse formidavelmente excitante, disse o homenzinho. Bastante espantado com aquilo. Você se importa se o acompanhar? Tendo dito isso, ele começou a ter um impressionante acesso de tosse que deixou Arthur tão surpreso que ele se engasgou violentamente. Descobriu que já estava engasgado antes e ficou totalmente confuso. Juntos fizeram um dueto de estourar os pulmões que durou uns 2 minutos antes que Arthur conseguisse parar. Muito revigorante, disse o homenzinho, arquejante e enxugando lágrimas dos olhos. Que vida excitante, você deve ter, muitíssimo obrigado. Apertou calorosamente as mãos de Arthur e depois saiu andando, misturando-se à multidão. Arthur apenas balançou a cabeça, surpreso. Um jovem aproximou-se dele em seguida. Fazia o tipo agressivo, com uma boca torta como um gancho, um nariz de lanterna e ossos da maçã do rosto pequenos e brilhantes. Estava usando calças pretas, uma camisa de seda preta aberta até o que parecia ser seu umbigo, embora Arthur já tivesse aprendido a nunca presumir nada sobre as anatomias do tipo de gente que vinha encontrando ultimamente, e tinha diversos penduricalhos dourados esquisitos em volta do pescoço. Carregava alguma coisa em uma bolsa preta e claramente queria que as pessoas notassem que ele não queria que notassem a bolsa. E aí, não ouvi você dizer seu nome agora há pouco? Perguntou. Essa foi uma das muitas coisas que Arthur contou ao homenzinho entusiasmado. Sim, é Arthur Dentendente. O cara parecia estar dançando levemente em algum outro ritmo que não um dos muitos que a banda tocava sem cessar. Isso aí, disse o cara. Tinha um sujeito numa montanha que estava querendo muito ver você. Já encontrei com ele. Mas ele estava realmente ansioso com isso, sabe? Sei, encontrei com ele. Bom, achei que era legal avisar. Já sei, eu encontrei com ele. O cara fez uma pausa para mastigar chiclete. Depois deu um tapinha nas costas de Arthur. Isso aí, ele disse, manda ver. Só tava avisando, falo? Boa noite. Boa sorte, ganhe prêmios. O quê? Disse Arthur, que estava começando a se atrapalhar. Seriamente àquela altura. Sei lá, faça o que quiser. Faça bem feito. Ele fez um ruído parecido com um clique usando seja lá o que for que estivesse mascando, depois fez uns gestos vagos. Por quê? Disse Arthur. Faça mal então, disse o cara. E quem se importa? Ninguém tá nem aí, não é? O sangue parecia ter subido à cabeça do sujeito, que começou a gritar. Ei, por que não pirar? Disse. Sai fora, me deixa em paz, cara. Zarca fora. Tudo bem, tô saindo, disse Arthur apressadamente. Foi pra valer. O cara acenou bruscamente e desapareceu na massa. Que diabos foi isso? Perguntou Arthur para uma garota que estava ao lado dele. Por que ele me disse para ganhar prêmios? Maluquice de artista, disse a garota. Ele acabou de ganhar um prêmio na cerimônia anual de premiação do Instituto de Ilusões Recreativas de Alfa da Ursa Menor e estava querendo comentar com você como se não fosse nada, mas, como você não perguntou, ele não pôde dizer nada. Disse Arthur. Puxa, lamento. Qual foi o prêmio? Uso mais desnecessário da palavra foda-se em um roteiro sério. É um prêmio muito importante. Sei, disse Arthur. E como se chama o prêmio? Um Rory. É só uma pequena coisa de prata enfiada em um grande pedestal preto. O que você disse? Não disse nada. Eu ia perguntar o que é coisa de prata. Achei que você tinha dito. O op. O quê? O op. Há anos as pessoas estavam entrando e saindo da festa, penetras famosos de outros mundos, e já fazia algum tempo que os participantes da festa tinham notado, quando olhavam para seu próprio mundo abaixo deles, com suas cidades destroçadas, as fazendas de abacate destroçadas e os vinhedos destruídos por pragas, suas vastas extensões de terras transformadas em desertos, seus oceanos cheios de migalhas de biscoitos e coisas muito piores, enfim, haviam notado que de formas mínimas, quase imperceptíveis, seu mundo já não era tão agradável quanto antes.
Alguns deles tinham começado a pensar se poderiam ficar sóbrios tempo suficiente para tornar a festa inteira capaz de viajar no espaço e então, decolar para planetas de outras pessoas, onde o ar fosse mais puro e lhes desse menos dores de cabeça. Os poucos e malnutridos fazendeiros que ainda conseguiam extrair um miserável sustento do solo árido da superfície do planeta teriam ficado extremamente felizes em saber disso tudo, mas naquele dia, quando a festa rasgou as nuvens com um som gritante e os fazendeiros olharam para cima temendo por outro saque de queijos e vinhos, ficou claro que a festa não iria para lugar nenhum durante um bom tempo. Na verdade, em breve a festa estaria acabada. Muito em breve seria a hora de pegar os chapéus e casacos e cambalear para fora procurando saber qual era a hora, que dia era aquele e onde, naquela terra seca e devastada, seria possível encontrar um táxi. A festa estava presa num terrível abraço com uma estranha nave branca, que parecia estar meio enfiada nela. Juntas estavam balançando, oscilando e girando pesadamente pelo céu, em um grotesco desdém por seu próprio peso. As nuvens se abriram. O ar rugia e abria caminho. A festa e a nave de Crick em suas manobras de certa forma se pareciam com dois patos, um dos quais está tentando fazer um terceiro pato dentro do segundo pato, enquanto este segundo pato está tentando explicar, de forma veemente, que não se sente pronto para um terceiro pato naquele exato momento, que não tem muita certeza de sequer querer que um suposto terceiro pato seja feito por aquele primeiro pato para início de conversa e certamente não enquanto ele, o segundo pato, estiver ocupado voando. O céu gritava e gemia em meio à fúria daquilo tudo, esbofeteando o chão com ondas de choque. E subitamente, com um fuop, a nave de Crick se foi. A festa vagou tropega pelo céu como um homem encostado numa porta inesperadamente aberta. Ela girou e sacolejou sobre seus jatos flutuadores. Tentou endireitar-se, mas conseguiu apenas ficar mais torta. Cambaleou novamente pelo céu. Durante algum tempo esses tropeços continuaram, mas estava claro que não iriam durar muito. A festa era, agora, uma festa mortalmente ferida. Toda a diversão havia se perdido, fato que as eventuais piruetas alquebradas não podiam disfarçar. Nesse ponto, quanto mais tempo ela evitasse a queda, pior seria o choque quando finalmente caísse. Lá dentro, as coisas também não estavam indo muito bem. Na verdade, estavam indo monstruosamente mal, as pessoas estavam odiando aquilo e dizendo isso em alto e bom som. Os robôs de Crick estragaram a festa. Tinham levado o prêmio pelo uso mais desnecessário da palavra, foda-se, em um roteiro sério e em seu lugar, deixaram uma cena de devastação que fez com que Arthur se sentisse quase tão enjoado quanto um candidato a um Rory. Gostaríamos muito de poder ficar e ajudar, gritou Ford, abrindo caminho através dos destroços, mas não vamos. A festa sacolejou novamente, gerando gritos e gemidos exaltados dentre os destroços chamuscados. Sabe, é que temos que sair para salvar o universo, prosseguiu Ford. E se isso parece uma bela desculpa esfarrapada, pode até ser. De qualquer forma, estamos fora. Deparou-se subitamente com uma garrafa fechada, miraculosamente inteira e de pé sobre o chão. Vocês se importam se levarmos isso? Disse. Não vou mais. Precisar, não é? Pegou um pacote de batatas fritas também, Trillian, gritou Arthur com uma voz enfraquecida e abalada. Não conseguia ver nada naquela confusão em meio à fumaça. Terráqueo, temos que ir, disse Slart Bartfast nervoso. Trillian, gritou Arthur novamente. Pouco depois surgiu Trillian, chocada e trêmula, apoiando-se em seu novo amigo, o deus do trovão. A garota vai ficar comigo, disse Thor. Estão dando uma grande festa no Valhalla, vamos voar até lá. Onde estava você quando tudo aconteceu? Disse Arthur. Lá em cima, respondeu Thor. Estava vendo o peso dela. Voar é uma coisa complicada, sabe? É preciso calcular a velocidade dos... Ela vem conosco, disse Arthur. Ei, disse Trillian. Será que eu não, disse Arthur, você vem conosco. Thor olhou para ele com um olhar que ardia lentamente. Ele estava deixando bem claro um determinado ponto sobre sua divindade e não tinha nada a ver com ser honesto. Ela vem comigo, disse baixinho. Vamos, Terráqueo, disse Slart Bartfast nervosamente, puxando Arthur pela manga. Vamos, Slart Bartfast, disse Ford, puxando o velho pela manga. Dispositivo de teleporte estava com Slart Bartfast.
A festa inclinou-se e balançou, fazendo com que todos cambaleassem, exceto Thor e exceto Arthur, que olhava, tremendo, dentro dos olhos negros do deus do trovão. Lentamente e inacreditavelmente, Arthur levantou o que pareciam ser seus pequenos punhos magrelos. Vai encarar? Disse ele. O que disse, seu inseto nanico? Trovejou Thor. Eu perguntei, repetiu Arthur, incapaz de manter a firmeza na voz. Se você vai encarar? Moveu ridiculamente seus punhos. Thor olhou para ele com total incredulidade. Então uma pequena nesga de fumaça subiu, saindo de sua narina. Havia uma chama bem pequena lá dentro também. Colocou as mãos no cinturão. Encheu o peito só para deixar bem claro que aquele era um homem cujo caminho você só ousaria cruzar se estivesse acompanhado por uma boa equipe de sherpas. Desprendeu o cabo de seu martelo do cinturão. Segurou-o em suas mãos, deixando à mostra a maciça marreta de ferro. Dessa forma eliminou qualquer dúvida eventual de que estivesse apenas carregando um poste por aí. Se eu vou, disse ele, sibilando como um rio correndo pelo alto. Forno de uma refinaria, encarar? Sim, disse Arthur, com a voz súbita e extraordinariamente forte e belicosa. Sacudiu os punhos novamente, dessa vez com firmeza. Vamos resolver isso lá fora? Rosnou para Thor. Tudo bem. Tonitruou Thor como um touro enfurecido, ou, na verdade, como um deus do trovão enfurecido, o que é bem mais impressionante, e saiu. Ótimo, disse Arthur. Ficamos livres dele. Slart, nos tire daqui. Capítulo 23. Está bem, Ford gritou com Arthur, eu sou mesmo um covarde. Mas a questão é que ainda estou vivo. Estavam de novo a bordo da espaçonave bistromática, assim como Slart Bartfash e Trillian. A harmonia e a concórdia, contudo, não estavam por lá. Bom, eu também estou vivo, não estou? Retaliou Arthur, a adrenalina correndo solta por conta da aventura e da raiva. Suas sobrancelhas subiam e desciam como se quisessem bater uma na outra, mas por pouco não morreu. Explodiu Ford. Arthur virou-se bruscamente para Slart Bartfash, que estava em seu assento de piloto na cabine de comando. O velho olhava pensativamente para o fundo de uma garrafa que estava lhe dizendo algo que ele claramente não conseguia compreender. Arthur apelou para Slart Bartfash. Você acha que esse cara entendeu uma palavra sequer do que acabei de dizer? Falou trêmulo de emoção. Não sei, respondeu Slart Bartfash vagamente. Não estou bem certo, acrescentou, olhando para cima por um instante, se eu mesmo entendi. Olhou para seus instrumentos com renovado vigor e total desconcerto. Você terá que nos explicar tudo de novo, disse então. Bem, mas não agora. Coisas terríveis nos aguardam. Deu uns tapinhas no pseudovidro do fundo da garrafa. Devo dizer que nosso desempenho na festa foi patético. Nossa! Única chance agora é tentar impedir que os robôs coloquem a chave na fechadura. Como iremos fazer isso, não tenho ideia, murmurou. Creio que temos de ir até lá. Não que eu goste da ideia. Provavelmente vamos todos morrer. Onde está Trillian, afinal? Disse Arthur, aparentando uma repentina indiferença. Estava louco de raiva porque Ford havia lhe dado uma bronca por ele ter perdido tempo naquela discussão com o deus do trovão, quando poderiam ter escapado muito mais rápido. A opinião pessoal de Arthur, que ele tinha exposto caso alguém achasse que ela pudesse contar minimamente, era de que havia sido extraordinariamente corajoso e imaginativo. A visão dominante parecia ser a de que sua opinião não valia sequer uma lasca podre de pão. O que realmente doía, contudo, era que Trillian não parecia se importar muito com a coisa toda e havia saído da cabine. E onde estão minhas batatas fritas? Disse Ford. Ambas estão, respondeu Slart Bartfash, sem olhar para cima, na sala de ilusões informacionais. Acho que sua jovem amiga está tentando entender algumas questões da história galáctica, e creio que as batatas estão lhe fazendo bem. Capítulo 24. É um erro acreditar que é possível resolver qualquer problema importante usando apenas batatas. Por exemplo, houve uma vez uma raça imensamente agressiva chamada de Silásticos Armademonios de Striterax. Esse era apenas o nome dessa raça. O nome de seu exército era muito pior. Felizmente eles viveram ainda mais para trás na história galáctica do que qualquer outra coisa conhecida, cerca de 20 bilhões de anos atrás. Quando a galáxia era jovem e inocente, qualquer ideia pela qual valesse a pena lutar era uma ideia nova. E lutar era aquilo que os Silásticos Armademonios de Striterax faziam melhor e, sendo bons nisso, dedicavam-se bastante à coisa.
Lutavam contra seus inimigos, ou seja, todos os outros, e lutavam entre si. Seu planeta era uma enorme ruína. A superfície estava coberta por cidades abandonadas que estavam cercadas por máquinas de guerra abandonadas que, por sua vez, estavam cercadas por bunkers profundos nos quais os silásticos armademônios viviam e brigavam uns com os outros. A melhor maneira de começar uma briga com um silástico. Armademônio era apenas ter nascido. Eles não gostavam disso, ficavam ressentidos. E quando um armademônio ficava ressentido, alguém ficava machucado. Pode parecer uma forma exaustiva de viver, mas eles pareciam ter energia de sobra. A melhor maneira de lidar com um silástico armademônio era trancá-lo sozinho em um quarto porque, mais cedo ou mais tarde, ele iria começar a se estapear. Eventualmente perceberam que teriam que resolver isso, então baixaram um decreto de que qualquer um que tivesse que usar armas como parte de seu trabalho normal como silástico, policiais, seguranças, professores primários, etc., teria que passar pelo menos 45 minutos por dia esmurrando um saco de batatas para gastar seu excesso de agressividade. Durante algum tempo isso funcionou bem, até que alguém pensou que seria muito mais eficiente e levariam menos tempo se apenas atirassem nas batatas em vez de bater nelas. Isso trouxe um entusiasmo renovado pela prática de atirar em diversas coisas e todos ficaram muito animados perante a perspectiva da Primeira Grande Guerra em algumas semanas. Outra grande realização dos silásticos armademônios de Striterax foi o fato de terem sido a primeira raça a conseguir chocar um computador. Tratava-se de um gigantesco computador espacial chamado Actar, até hoje lembrado como um dos mais poderosos jamais construídos. Foi o primeiro a ser construído como um cérebro orgânico, no sentido de que cada uma de suas partículas celulares carregava consigo o padrão do todo, o que permitia que pensasse de forma mais flexível, mais imaginativa e aparentemente também permitia que ficasse chocado. Os silásticos armademônios de Striterax estavam envolvidos em outra de suas guerras rotineiras com os árduos gargalutadores de Stug, mas não estavam se divertindo tanto quanto de hábito porque esta guerra envolvia muitas caminhadas através dos pântanos radioativos de Kulzenda e também através das montanhas de Fogo de Frasfaga, terrenos nos quais eles não se sentiam confortáveis. Então, quando os estiletanos estrangulantes de Jajazikta se juntaram à batalha, forçando-os a lutarem em outro fronte, nas cavernas Gama de Carfrax e nas tempestades de gelo de Varlengooten, decidiram que aquilo havia passado dos limites e ordenaram a Actar que projetasse para eles uma arma definitiva. O que vocês querem dizer? Perguntou Actar. Com definitiva? Ao que os silásticos armademônios de Striterax responderam: vá procurar no maldito dicionário. E depois retornaram à batalha. Então Actar projetou uma arma definitiva. Era uma bomba muito pequena que era apenas uma matriz de conexões no hiperespaço que, quando ativada, iria conectar o centro de cada um dos grandes sóis com o centro de todos os outros grandes sóis, simultaneamente transformando assim todo o universo em uma gigantesca supernova hiperespacial. Quando os silásticos armademônios de Striterax tentaram usá-la para detonar um depósito de munições dos estiletanos estrangulantes em uma das cavernas Gama, ficaram profundamente irritados porque a coisa não funcionou e expressaram sua opinião para Actar. Actar ficou chocado com a ideia. Tentou explicar-lhes que tinha pensado muito sobre essa coisa toda de arma definitiva e que concluíra que nenhuma consequência possível decorrente da não explosão da bomba poderia ser pior do que a consequência bem conhecida de sua explosão. Sendo assim, ele tinha tomado a liberdade de introduzir uma pequena falha no projeto da bomba e esperava que todos os envolvidos, ao pensarem mais claramente sobre o assunto, entendessem que os silásticos armademônios não concordaram e pulverizaram o computador. Mais tarde eles pensaram um pouco mais no assunto e destruíram a bomba defeituosa também. Então, parando apenas para dar um couro nos árduos gargalutadores de Stug e nos estiletanos estrangulantes de Jajazikta, continuaram pensando e encontraram uma forma totalmente nova de explodirem a si mesmos, o que foi um grande alívio para todos os outros povos da galáxia, em especial os gargalutadores, os estiletanos e, claro, as batatas. Trillian havia assistido a tudo isso, assim como a história de Crick. Saiu pensativa da sala de ilusões informacionais, bem a tempo de descobrir que haviam chegado tarde demais. Capítulo 25. Assim que a espaçonave bistromática tremeluziu de volta à existência,
objetiva no topo de um pequeno penhasco no asteroide de 2 quilômetros de largura que descrevia uma eterna e solitária órbita em torno do sistema estelar trancafiado de Crick. Sua tripulação soube que tinha chegado a tempo apenas de testemunhar um evento histórico que não poderiam impedir. Não sabiam que iriam assistir a 2 eventos. Ficaram lá gélidos, solitários e sem ação na borda do penhasco, olhando a atividade abaixo. Feixes de luz descreviam arcos sinistros contra o vazio, vindos de um ponto que estava apenas cerca de 100 metros abaixo e à frente deles. Olharam para o evento ofuscante. Uma extensão do campo da nave permitia que ficassem ali, de pé, mais uma vez explorando a predisposição da mente de aceitar que a enganassem. Os problemas da baixa gravidade gerada pela pequena massa do asteroide ou o fato de não serem capazes de respirar passavam a ser de outra pessoa. A nave de guerra de Crick estava parada entre os rochedos acinzentados do asteroide, alternadamente brilhando sob potentes holofotes ou desaparecendo nas sombras. A escuridão das sombras cortantes projetadas pelas rochas nuas dançava com a nave numa coreografia exótica enquanto os holofotes giravam em torno delas. 11 robôs brancos estavam levando em procissão a chave de Vikit para o centro de um círculo de luzes oscilantes. A chave de Vikit fora reconstruída. Seus componentes brilhavam e reluziam. O pilar de aço ou perna de Marvin da força e poder. O pilar dourado, ou coração do motor de improbabilidade da prosperidade. O pilar de acrílico, ou cetro da justiça de Argabuton, da ciência e da razão. A trave de prata, ou troféu Rory pelo uso mais desnecessário da palavra, foda-se em um roteiro sério, e a trave de madeira, agora reconstruída, ou cinzas de uma trave queimada significando a morte do cricket inglês da natureza e espiritualidade. Suponho que não haja nada que possamos fazer agora. Perguntou Arthur nervosamente. Não, lamentou Slart Bartfast. A expressão de desapontamento que cruzou o rosto de Arthur foi um completo fracasso e, como estava obscurecido pela sombra, deixou que se transformasse em uma expressão de alívio. Pena, disse ele. Não temos armas, disse Slart Bartfast. Uma estupidez. Droga, disse Arthur baixinho. Ford não disse nada. Trillian também não disse nada, mas o fez de uma forma distinta e pensativa. Ela estava olhando para a escuridão do espaço para além do asteroide. O asteroide orbitava a nuvem de poeira que cercava o envoltório de tempo lento que mantinha trancado o mundo no qual viviam o povo de Crick, os mestres de Crick e seus robôs assassinos. O grupo, desolado, não tinha como saber se os robôs de Crick sabiam ou não que eles estavam lá. Podiam presumir que sim, mas que os robôs provavelmente acreditavam, corretamente dadas as circunstâncias, que nada tinham a temer. Tinham uma tarefa histórica a cumprir e sua audiência podia ser tratada com indiferença. Terrível essa sensação de impotência, não? Disse Arthur, mas os outros o ignoraram. No centro da área iluminada da qual os robôs se aproximavam, uma fenda de formato quadrado surgiu no chão. A fenda podia ser vista de forma cada vez mais distinta, e logo ficou claro que um bloco de solo, tendo pouco mais que meio metro quadrado, estava lentamente se erguendo. Ao mesmo tempo perceberam um outro movimento, quase subliminar, e por alguns instantes, não estava exatamente claro o que estava se movendo. Em seguida ficou claro, era o asteroide. Movia-se lentamente para dentro da nuvem de poeira, como se fosse inexoravelmente puxado por algum pescador celestial lá dentro das suas profundezas. Iriam fazer na vida real a jornada através da nuvem que já haviam feito na sala de ilusões informacionais. Permaneceram envolvidos por um silêncio gélido. Trillian franziu a testa. Parecia que toda uma era se passará. Eventos pareciam transcorrer com uma lentidão estonteante, enquanto a extremidade do asteroide penetrava no vago e suave perímetro externo da nuvem, e logo foram envolvidos por uma obscuridade fina e oscilante. Passaram por ela gradualmente, vagamente conscientes de formas e espirais impossíveis de distinguir na escuridão, exceto com o canto dos olhos. A nuvem de poeira enfraquecia os focos de luz brilhante, que piscavam por entre a miríade de partículas de poeira. Trillian, mais uma vez, observou essa passagem de dentro de seus próprios pensamentos franzidos. Então a travessia terminou. Não havia como saber se tinham levado 1 minuto ou meia hora, mas atravessaram a nuvem e se depararam com uma escuridão virgem, como se o espaço tivesse sido puxado para fora da existência bem na frente deles. Agora as coisas começaram a se mover com rapidez. Um ofuscante poço de luz parecia quase explodir vindo do bloco, que havia subido cerca de 1 metro do chão.
e dele saía um bloco menor de acrílico, formando um fascinante balé de cores em seu interior. O bloco possuía ranhuras profundas, 3 na vertical e 2 na transversal, claramente projetadas para aceitar a chave de Vikit. Os robôs se aproximaram da fechadura, introduziram a chave e se afastaram novamente. O bloco começou a girar e o espaço começou a se alterar. Enquanto o espaço se desdobrava, dava a agonizante sensação de retorcer os olhos dos observadores em suas órbitas. Encontrarão-se olhando, cegos, para um sol desemaranhado que agora estava diante deles, lá onde, segundos antes, parecia não haver nem mesmo espaço. Vazio. Passaram-se 1 ou 2 segundos antes que pelo menos tomassem consciência do que acontecerá e pudessem cobrir com as mãos seus olhos horrivelmente ofuscados. Naqueles poucos segundos perceberam um minúsculo ponto movendo-se lentamente pelo centro daquele sol. Cambalearam para trás e ouviram, ressoando em seus ouvidos, o inesperado canto dos robôs gritando em uníssono com suas vozes finas. Crique, 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 crique. O som era de arrepiar. Era duro, era frio, era vazio, era mecanicamente sombrio. Era também triunfante. Ficaram tão atordoados por esses 2 choques sensoriais que quase perderam o segundo evento histórico. Zaphod Beeblebrox, o único homem em toda a história a ter sobrevivido a um ataque direto dos robôs de Crick, saiu correndo da nave de Crick brandindo uma arma Zapogum. Tudo bem, gritou, a situação está totalmente sob controle a partir de agora. O robô que estava de guarda próximo à escotilha da nave silenciosamente girou seu bastão de batalha e conectou-o à parte de trás da cabeça esquerda de Zaphod. Mas quem foi o Zark que fez isso? Disse a cabeça esquerda, caindo em seguida para a frente. Sua cabeça direita olhou em volta. Quem fez o quê? Perguntou. O bastão conectou-se com a parte de trás da cabeça direita. Zaphod estatelou-se no chão. Em poucos segundos tudo estava terminado. Alguns disparos dos robôs foram suficientes para destruir a fechadura para sempre. Ela se quebrou e derreteu e espalhou seu conteúdo despedaçado. Os robôs marcharam de forma impiedosa e de uma forma peculiar, ligeiramente desalentados de volta à nave de guerra, que partiu com um FUOP. Trillian e Ford correram alucinadamente pela rocha inclinada até o corpo escuro e imóvel de Zaphod Beeblebrox. Capítulo 26. Não sei, disse Zaphod, pensando que devia ser a 37ª vez que dizia aquilo. Eles podiam ter me matado, mas não mataram. Talvez tenham pensado que eu era um cara incrível ou algo assim. É algo que posso entender. Os outros registraram mentalmente suas opiniões sobre essa teoria. Zaphod estava deitado no chão frio da cabine de comando. Suas costas pareciam estar brigando com o chão, porque sentia uma dor percorrendo seu corpo e batendo em suas cabeças. Acho, murmurou, que tem algo de errado com esses carinhas. Anodizados, algo fundamentalmente estranho. Eles foram programados para matar todo mundo, afirmou Zlart Barfash. Este, disse Zaphod arquejante, pode mesmo ser o problema. Ainda assim, não parecia totalmente convencido. Alô, querida, disse para Trillian, esperando que isso servisse como desculpa para seu comportamento anterior. Você está bem? Disse ela gentilmente. Sim, respondeu. Tudo bem. Ótimo, disse ela e se afastou para pensar. Olhou para a enorme tela de visualização acima dos assentos de voo e, girando um botão, mudou as imagens locais que estavam sendo exibidas. Uma imagem era da escuridão da nuvem de poeira. Outra era do sol de Crick. Uma terceira era de Crick em si. Ficava passando de uma para outra rapidamente. Bem, melhor dizermos adeus à galáxia então, disse Arthur, batendo nos joelhos e levantando-se. Não, disse Zlart Barfash gravemente. Nosso rumo está claro. Franziu a testa a tal ponto que seria possível cultivar alguns vegetais pequenos em seus sulcos. Levantou-se, andou de um lado para o outro. Quando falou outra vez, aquilo que disse o deixou tão assustado que teve que se sentar de novo. Devemos descer em Crick, disse. Um suspiro profundo sacudiu seu velho esqueleto e seus olhos pareceram tremer nas órbitas. Mais uma vez, prosseguiu, falhamos pateticamente. Muito pateticamente. Isso, disse Ford, calmamente, é porque não nos importamos o bastante. Eu já lhe disse. Colocou seus pés sobre o painel de instrumentos e ficou futucando algo em uma de suas unhas. No entanto, se não agirmos, disse o velho em tom de birra, como
Se lutasse com alguma coisa profundamente displicente em sua própria natureza, então seremos todos destruídos, iremos todos morrer. Acho que nos importamos com isso, não? Não o suficiente para morrermos por isso, disse Ford. Abriu um sorriso vazio e lançou-o de um lado para o outro da sala, para quem quisesse vê-lo. Zlart-Bartfast claramente achou esse ponto de vista muito sedutor e lutou contra ele. Virou-se de novo para Zaphod, que estava rangendo os dentes e suando de dor. Você certamente tem alguma ideia, disse, sobre a razão de terem salvado a sua vida. Parece muito estranho e incomum. Acho que nem mesmo eles sabem, disse Zaphod, indiferente. Já lhe disse. Me acertaram com o disparo mais fraco, apenas para me deixar desacordado. Daí me arrastaram até a nave deles, me jogaram em um canto e me ignoraram completamente. Como se estivessem meio envergonhados por eu estar ali. Se dissesse qualquer coisa, me tiravam do ar de novo. Tivemos ótimas conversas. Ei, ai. E aí, ui. Queria saber, argue. Isso me manteve distraído durante várias horas, sabe? Fez outra careta de dor. Estava brincando com um objeto entre seus dedos. Segurou-o. Era a trave dourada, o coração de ouro, o centro do motor de improbabilidade infinita. Apenas aquilo e o pilar de madeira haviam permanecido intactos após a destruição da fechadura. Me disseram que sua nave anda bem, disse Zaphod. Então que tal me deixar na minha antes que você? Você não vai nos ajudar? Disse Zlart-Bartfast. Nós? Perguntou Ford subitamente. Nós quem, cara pálida, eu adoraria ficar e ajudá-lo a salvar a galáxia, insistiu Zaphod, apoiando-se nos cotovelos, mas tenho a maior dor de cabeça de todos os tempos e pressinto que há várias outras vindo por aí. Mas da próxima vez que for preciso salvá-la, é comigo mesmo. E aí, Trillian? Ela olhou para trás rapidamente. Sim? Quer vir? Coração de ouro? Diversão e aventura e coisas exóticas? Vou descer em Crick, respondeu ela. Capítulo 27. Era o mesmo monte, mas ao mesmo tempo não. Desta vez não era uma ilusão informacional. Era realmente Crick e estavam de pé na superfície do planeta. Perto deles, atrás das árvores, estava o estranho restaurante italiano que havia trazido seus corpos verdadeiros para onde estavam. O verdadeiro mundo de Crick no presente. A grama espessa sob seus pés era real e o solo perfumado também. As fragrâncias doces da árvore também eram reais. A noite era uma noite real. Crick. Possivelmente o lugar mais perigoso da galáxia para qualquer um que não fosse um cricketiano. O lugar que não podia tolerar a existência de qualquer outro lugar, cujos habitantes encantadores, simpáticos e inteligentes gritariam com ódio selvagem, feroz e assassino quando confrontados com qualquer um que não fosse um deles. Arthur estremeceu. Zlart-Bartfast estremeceu. Ford surpreendentemente estremeceu. Não era surpreendente que ele houvesse estremecido. O surpreendente é que estivesse ali. Quando levaram Zaphod de volta a sua nave, Ford sentiu-se surpreendentemente envergonhado e decidiu não fugir. Errado, pensou consigo mesmo, errado, errado, errado. Abraçou contra si uma das apoguns com que haviam se armado no depósito de armas de Zaphod. Trillian estremeceu e franziu a testa quando olhou para o céu. Também já não era o mesmo. Já não estava mais completamente negro e vazio. O campo em torno deles havia mudado pouco nos 2000 anos das guerras de Crick e depois, durante os míseros 5 anos que haviam se passado localmente desde que Crick havia sido selado no envoltório de Tempolento 10 bilhões de anos antes. O céu, contudo, estava dramaticamente diferente. Luzes fracas e formas pesadas pairavam nele. Lá no alto, lá para onde nenhum cricketiano jamais olhava, ficavam as zonas de guerra, as zonas dos robôs. Enormes naves de guerra e torres flutuavam nos campos de zero grau muito acima das idílicas terras pastorais da superfície de Crick. Trillian olhou para aquilo tudo e pensou. Trillian, sussurrou Ford. Sim? Respondeu ela. O que você está fazendo? Pensando. Você sempre respira assim quando pensa? Não tinha percebido que estava respirando. Foi o que me deixou preocupado. Eu acho que sei, disse Trillian. SHHH. Disse Zlart-Bartfast alarmado, e sua mão magra e trêmula fez sinal para que se escondessem ainda mais sob a sombra da árvore. Como antes na fita, subitamente surgiram luzes vindas da trilha na colina, mas desta vez as lanternas que balançavam eram lanternas elétricas e não tochas. Não chegava a ser uma mudança dramática por si só,
mas cada novo detalhe fazia com que seus corações batessem assustados. Agora não havia músicas alegres sobre flores e fazendas e cachorros mortos, mas vozes abafadas discutindo algo importante. Uma luz se moveu no céu, lenta e pesadamente. Arthur foi tomado por um terror claustrofóbico e o vento morno ficou atravessado em sua garganta. Logo a seguir um segundo grupo surgiu, vindo do outro lado da colina escura. Moviam-se rapidamente com uma intenção clara, suas lanternas balançando e vasculhando o terreno ao seu redor. Os grupos estavam claramente convergindo não apenas um em relação ao outro, mas deliberadamente se dirigindo para o lugar onde Arthur e os outros estavam. Arthur ouviu um leve ruído quando Ford Prefect levantou suas Apogon e uma tossida incomodada quando Slart Bartfash levantou a sua. Sentiu o peso estranho e frio de sua própria arma e com as mãos trêmulas levantou-a também. Seus dedos tatearam para encontrar a trava de segurança e ativar a trava de perigo extremo, como Ford havia mostrado. Estava tremendo tanto que se atirasse em alguém naquele momento, provavelmente iria assinar seu nome com os raios da arma. Trillian foi a única que não levantou sua arma. Em vez disso, levantou as sobrancelhas, abaixou-as novamente e mordeu os lábios, pensativa. Vocês já pensaram, começou a dizer, mas ninguém queria discutir nada naquele momento. Uma luz cortou a escuridão por trás deles e ao se voltarem, viram um terceiro grupo de habitantes de Creek vindo por trás deles, procurando-os com suas luzes. A arma de Ford Prefect disparou ferozmente, mas os raios voltaram-se contra a própria arma, que caiu de suas mãos. Houve um momento de profundo terror, um segundo no qual, congelados, ninguém atirou. E no final desse segundo ninguém mais atirou. Estavam cercados por cricketianos de feições pálidas e iluminados pelas luzes oscilantes. Os prisioneiros olhavam para seus captores, os captores olhavam para seus prisioneiros. Oi? Disse um dos captores. Desculpe, mas vocês são alienígenas. Capítulo 28. Enquanto isso, muitos milhões de quilômetros além do que a mente pode confortavelmente compreender, Zaphod Beeblebrox estava novamente mal-humorado. Havia consertado sua nave, ou melhor, havia observado com total atenção enquanto um robô de manutenção consertava sua nave. Ela havia voltado a ser, novamente, uma das mais poderosas e extraordinárias naves existentes. Ele podia ir a qualquer lugar, fazer qualquer coisa. Folheou um livro, depois jogou-o num canto. Já tinha lido aquele. Foi até o painel de comunicações e abriu todas as frequências de um canal de emergência. Alguém quer tomar um drink? Disse. Isso é uma emergência, cara. Rosnou uma voz do outro lado da galáxia. Tem algo para misturar? Perguntou Zaphod. Vai pegar carona no rabo de um cometa. Tá bom, disse Zaphod, fechando o canal. Suspirou e sentou-se. Levantou-se novamente e andou até a tela do computador. Apertou alguns botões. Pequenos pontos começaram a correr através da tela, devorando-se mutuamente. Pô, disse Zaphod. Freou. Pop, pop, pop. Oi, disse o computador animadamente após 1 ou 2 minutos. Você fez 3 pontos. O melhor placar anterior foi de 7.597.200 e... Tá bom, disse Zaphod, desligando novamente a tela. Sentou-se de novo. Brincou com um lápis. Perdeu seu interesse por isso rapidamente. Tá bom, disse Zaphod, e alimentou seu placar, junto com o anterior, no computador. Sua nave partiu, transformando o universo em um borrão. Capítulo 29. Olhem, disse o cricketiano magro e pálido que tinha dado um passo à frente dos outros e estava agora parado, hesitante, no centro do círculo formado pelas lanternas, segurando sua arma como se estivesse apenas segurando-a para uma outra pessoa que tivesse acabado de dar uma saidinha rápida e já fosse voltar? Vocês sabem algo a respeito de uma coisa chamada equilíbrio da natureza? Os prisioneiros não responderam ou pelo menos não responderam nada além de alguns resmungos e murmúrios confusos. As lanternas continuavam balançando em torno deles. Lá em cima no céu, uma atividade sinistra prosseguia nas zonas dos robôs. É só, continuou o cricketiano meio sem jeito, uma coisa da qual ouvimos falar, talvez nem seja importante. Bem, suponho que seja melhor matá-los então. Olhou para sua arma como se estivesse procurando o que apertar. Quero dizer, continuou, olhando para eles novamente, a menos que vocês queiram bater papo.
Um assombro lento e dormente subiu pelos corpos de Slart, Bartfast, Ford e Arthur. Em pouco tempo atingiria seus cérebros que, no momento, estavam inteiramente ocupados com a atividade de mover seus maxilares para cima e para baixo. Trillian sacudia a cabeça como se tentasse concluir um quebra-cabeça sacudindo a caixa. Estamos preocupados, sabe, disse um outro homem que estava em um dos grupos com esse plano de destruição universal. Sim, disse um terceiro, e com o equilíbrio natural. É que nos parece que se todo o restante do universo for destruído, de alguma forma vai atrapalhar o equilíbrio da natureza. Nós gostamos muito de ecologia, sabe? Sua voz morreu com um tom de tristeza. E esportes, disse um outro alto. Isso fez com que os demais dessem vivas. Isso, concordou o primeiro e esportes. Ele olhou para trás, para seus amigos hesitante e coçou o queixo pensativo. Parecia estar se debatendo com uma grande confusão interior, como se tudo o que ele quisesse dizer e tudo o que ele pensasse de fato fossem coisas completamente diferentes, entre as quais não conseguia haver uma conexão. Bem, murmurou ele, alguns de nós, olhou em volta, procurando sinais de apoio. Os outros o encorajaram a continuar. Alguns de nós gostariam muito de manter relações desportivas com o restante da galáxia, e embora eu entenda o argumento a favor de manter esporte e política bem separados, acho que se queremos ter relações desportivas com o restante da galáxia, provavelmente seria um erro destruí-la. E também o restante do universo. Sua voz baixou de volume, o que parece ser a ideia geral agora. O que, disse Slart Bartfast. Oh, ai, disse Arthur. Ei, disse Ford. Ok, disse Trillian. Vamos conversar a respeito. Ela se aproximou e pegou o pobre e confuso criquetiano pelo braço. Ele parecia ter uns 25 anos, o que significava, por conta das confusões peculiares com o tempo que haviam acontecido naquela área, que ele teria cerca de 20 anos quando as guerras de Crick terminaram, há 10 bilhões de anos. Trillian andou com ele por um curto trecho, passando pelas lanternas, antes de dizer mais alguma coisa. Ele andava com ela meio confuso. Os fachos de luz em volta estavam agora se inclinando ligeiramente para baixo, como se estivessem se rendendo àquela garota calma e estranha que, sozinha em um universo de obscura confusão, parecia saber o que estava fazendo. Ela se virou e olhou para ele, segurando levemente suas duas mãos. Ele era a própria figura da miséria e perplexidade. Conte-me, disse ela. A princípio ele nada disse, enquanto seu olhar passava de um para outro dos olhos dela. Disse ele, nós temos que estar sós, eu acho. Ele entortou a cara e depois deixou cair sua cabeça para frente, balançando-a como alguém que estivesse tentando extrair uma moeda de um cofre. Ele olhou para ela novamente. Agora nós temos uma bomba, sabe? Disse ele, que é bem pequena. Eu sei, disse ela. Olhou para ela muito espantado, como se ela tivesse dito algo muito estranho sobre beterrabas. Sério, disse ele, ela é muito, muito pequena. Eu sei, disse ela novamente, mas eles dizem, sua voz soava arrastada, dizem que ela é capaz de destruir tudo que existe. E nós temos que fazer isso, eu acho. Será que ficaremos solitários? Não sei, mas parece ser a nossa função, disse ele, e abaixou a cabeça novamente. Seja lá o que for, disse alguém em um dos grupos. Trillian lentamente colocou seus braços em volta do pobre e confuso jovem criquetiano, depois botou sua cabeça trêmula em seu ombro. Está tudo bem, disse ela, docemente mas alto o bastante para todos os que estavam em volta ouvirem. Vocês não precisam fazer isso. Balançou-o levemente em seu ombro. Não precisam fazer isso, repetiu. Ela deixou que ele se fosse. Quero que façam uma coisa por mim, disse ela soltando uma risada inesperada. Eu quero, disse e riu novamente. Colocou a mão sobre a boca e depois disse de novo, com uma cara séria, quero que me levem a seu líder, e apontou na direção das zonas de guerra no céu. De alguma forma ela sabia que o líder deles estaria lá. Sua risada pareceu descarregar algo na atmosfera. Em algum lugar, lá atrás na multidão, uma única voz começou a cantar uma música que, se tivesse sido composta por Paul McCartney, lhe teria permitido comprar o mundo inteiro. Capítulo 30. Zaphod Beeblebrox engatinhava bravamente ao longo de um túnel, em seu melhor estilo heróico. Ele estava muito confuso, mas continuava engatinhando obstinadamente mesmo assim, simplesmente porque era heróico.
Estava muito confuso por algo que acabará de ver, mas nem de longe tão confuso quanto iria ficar por algo que ele estava prestes a ouvir. Então é melhor explicar logo onde exatamente ele estava. Ele estava nas zonas de guerra dos robôs, muitos quilômetros acima da superfície do planeta Crick. Lá a atmosfera era rarefeita e relativamente desprotegida de qualquer tipo de raio ou qualquer outra coisa que o espaço resolvesse lançar em sua direção. Tinha estacionado a nave Coração de Ouro entre as enormes e gigantescas naves amontoadas que enchiam o céu sobre o planeta Crick e depois entrará em algo que parecia ser a maior e mais importante das construções do céu, armado apenas com suas Apogon e algo para suas dores de cabeça. Foi dar em um longo, largo e mal iluminado corredor no qual pôde-se esconder até decidir o que fazer em seguida. Escondeu-se ali por quê? De quando em quando, um dos robôs de Crick passava por ali e apesar de ter levado até aquele momento uma vida de sonho entre os robôs, ainda assim havia sido uma vida muito dolorosa e ele não tinha a menor vontade de levar ao extremo algo que estava apenas semi-disposto a chamar de grande sorte. Havia se escondido em certo momento, em um quarto que levava até o corredor e que ele havia descoberto ser uma enorme e novamente mal iluminada câmara. Na verdade, tratava-se de um museu com uma única peça em exibição. Os destroços de uma espaçonave. Estava bastante retorcida e queimada, mas, agora que ele havia aprendido um pouco da história galáctica que tinha deixado de aprender durante suas tentativas fracassadas de fazer sexo com a garota no cibercubículo ao lado do seu na escola, formulou a suposição bastante inteligente de que aqueles eram os destroços da nave que havia atravessado a nuvem de poeira bilhões de anos atrás e iniciado toda a confusão. Contudo, e é aí que ele tinha ficado confuso, havia algo muito estranho a respeito daquilo. Ela estava verdadeiramente destroçada. Estava verdadeiramente queimada, mas uma inspeção muito rápida por um olho treinado revelava que não era uma verdadeira espaçonave. É como se fosse apenas um modelo em escala natural de uma nave, um bom modelo. Em outras palavras, algo extremamente útil para se ter por perto se você subitamente decidisse construir uma espaçonave por conta própria, mas não soubesse bem como fazê-lo. Não era, contudo, uma nave que pudesse voar sozinha para qualquer lugar que fosse. Ele ainda estava pensando nisso, na verdade havia apenas começado a pensar sobre isso, quando percebeu que uma porta havia sido aberta em outra parte da câmara e uma dupla de robôs de Crick havia entrado, com um aspecto um pouco soturno. Zaphod preferia não se meter com eles, e tendo decidido que assim como a discrição é a maior qualidade da valentia, da mesma forma a covardia era a maior qualidade da descrição, resolveu esconder-se valentemente dentro de um armário. O armário era, na verdade, a parte superior de um poço que ia diretamente até uma portinhola de inspeção e daí dava em um grande tubo de ventilação. Seguiu nessa direção e começou a engatinhar pelo tubo. Foi neste ponto que o encontramos originalmente. Ele não estava gostando de lá. Era frio, escuro e profundamente desconfortável. Além disso, lhe dava calafrios. Na primeira oportunidade, que era uma outra portinhola, uns 100 metros à frente, ele iria sair dali. Agora foi parar em uma câmara menor, que parecia ser um centro de inteligência computacional. Saiu em um espaço apertado e escuro entre um grande banco de computadores e a parede. Rapidamente descobriu que não estava sozinho na sala e preparou-se para sair novamente, quando começou a prestar atenção no que os outros ocupantes estavam dizendo. São os robôs, senhor, disse uma voz. Há algo de errado com eles, o que exatamente? Aquelas eram as vozes de 2 comandantes de guerra cricketianos. Todos os comandantes de guerra viviam no céu, nas zonas de guerra dos robôs e estavam, em grande parte, imunes às dúvidas e incertezas peculiares que afligiam seus companheiros lá embaixo, na superfície do planeta. Bem, senhor, acho que é bom que eles estejam sendo gradualmente removidos dos esforços de guerra e que já estejamos prontos para detonar a bomba de supernova. Nesse curto tempo desde que fomos libertados do envoltório, vá direto ao assunto. Os robôs estão chateados, senhor. O que? A guerra, senhor? Parece que ela os está deixando meio para baixo. Parecem estar cansados do mundo, ou talvez eu devesse dizer do universo. Bem, é normal, afinal eles foram criados para nos ajudar a destruí-lo. Sei, mas é que eles estão tendo dificuldades com essa parte. Senhor, parece que estão meio cansados. Estão sem vontade de fazer o seu trabalho. Diria que perderam o tchan da coisa. O que você está tentando me dizer?
Bem, eu acho que estão deprimidos por algum motivo, Senhor. Mas por Crick, o que você está dizendo? É que nesses últimos encontros que tiveram recentemente parece que entraram em uma batalha, levantaram suas armas para atirar e subitamente começaram a pensar: mas por quê? Qual a importância cosmicamente falando disso tudo? E então ficaram um pouco cansados e um pouco chateados. O que eles fazem então? Equações quadráticas basicamente. Absurdamente difíceis de resolver pelo que sei. E daí ficam deprimidos. Deprimidos? Sim, senhor. Quem já viu um robô deprimido? Também não entendo, senhor. Que barulho é esse? Era o barulho de Zaphod saindo com sua cabeça girando.